Vamos lá pro blog da Daniela Lima, no G1. Toffoli cobra dados sobre a atuação da Transparência Internacional em acordo com a Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal diz que é preciso investigar se os recursos públicos foram parar na ONG que nega o recebimento. Ministro do Supremo Tribunal Federal do STF, Dias Toffoli, mandou investigar se a organização não governamental, a ONG Transparência Brasil, recebeu e administrou parte dos valores obtidos com multas pagas em acordos firmados pela Operação Lava Jato. A organização nega ter recebido recursos. Para justificar a decisão, o ministro afirmou ser duvidosa a criação e fundação de uma entidade privada para gerir os recursos públicos que vieram do pagamento de multa às autoridades brasileiras. A decisão de Toffoli tem como base a notícia-crime apresentada pelo deputado Rui Falcão, do PT, e representado pelos advogados Marco Aurélio Carvalho e Fernando Ideu, do Prerrogativas. O acordo previa que a empreiteira pagasse 8,5 bilhões, 2,5 bilhões de dólares, no câmbio da época, ao governo federal, estados, municípios e autoridades dos Estados Unidos e da Suíça em até 23 anos. Esses recursos deviam ser aplicados em investimentos sociais. Agora, Toffoli cobra que sejam apresentados dados sobre como a Transparência Internacional atuou nesse período e se geriu parte dos recursos. O ministro determinou que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União participem dessa investigação. Um executivo da Transparência Internacional disse para Daniela Lima que a entidade nunca recebeu nem receberia nada. Segundo esse diretor, a Transparência Internacional do Brasil não só não recebeu recurso, como ofereceu estudo ao Ministério Público Federal, recomendando que a Força-Tarefa não determinasse a destinação de recursos eventualmente obtidos em acordos de leniência. Ainda segundo essa fonte, a provocação do STF ganhou corpo, ainda sob a gestão de Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, gestão marcada pelo fim da Lava Jato. Em nota, a Transparência Internacional afirma que são falsas as informações sobre os valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização. Lê a manifestação completa deles no final do texto. Toffoli suspendeu multas à Lava Jato, a JF e a Odebrecht. Aí também a Globo sendo a Globo, né, gente? Tentando emparedar aí o Toffoli para que ele não desmonte essa organização clandestina que a gente tá vendo aí com a Lava Jato. Bolsonaro se ferrando, ramagem lavajatista se ferrando. Bela maneira de começar o dia, exatamente, meus queridos, minhas queridas. Paulo Davi Cardoso Alcântara, Grande Zambarda, seja bem-vindo, meu querido. Lembrando, precisamos de superchats e pix. Quem puder nos ajudar com R$1 é muito importante. Se puder ajudar com valores maiores, já contribui bastante para a sobrevivência da live. Em dezembro de 2023... Pera só um pouquinho. Na semana passada, a Toffoli suspendeu as multas impostas à empreiteira Novonor, a antiga Odebrecht, em acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016, no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro autorizou que a Novonor pedisse a renegociação do acordo de leniência. Obrigado, Muniz Almeida. Pedro Lílara foi protegido pelo Gilmar. Vamos falar disso daqui a pouco. De leniência junto à PGR, CGU e a Advocacia Geral da União. Em dezembro de 2023, Dias Toffoli suspendeu o pagamento de multa de mais de 10 bilhões prevista no acordo de leniência da JF, até que a empresa consiga analisar todos os diálogos apreendidos pela Operação Spoofing, que identificou um grupo que acessou contas de Telegram das autoridades. Entre os presos da Operação Spoofing está o hacker Walter Delgatti Neto, responsável pela Vaza Jato, a divulgação de conversas entre autoridades durante a Lava Jato, como o então procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro. Nota completa da Transparência Internacional. Em resposta à decisão do ministro Dias Toffoli, divulgada na segunda, dia 5 de fevereiro, a Transparência Internacional Brasil esclarece mais uma vez que são falsas as informações de que os valores recuperados através de acordos de leniência seriam recebidos ou gerenciados pela organização. Transparência Internacional jamais recebeu ou receberia direto ou indiretamente qualquer recurso de acordo de leniência do grupo JF ou qualquer acordo de leniência do Brasil.
A organização tampouco teria e jamais pleiteou qualquer papel de gestão de tais recursos, através de acordos formais e públicos que vedaram explicitamente o repasse de recursos à organização. A Transparência Internacional Brasil produziu e apresentou estudo técnico com princípios, diretrizes e melhores práticas de transparência e governança para a destinação de recursos compensatórios, multas e recuperação de ativos em casos de corrupção. Relatório incluía a recomendação de que o Ministério Público não deveria ter envolvimento na gestão desses recursos. O estudo e as recomendações não tiveram e não tem qualquer caráter vinculante ou decisório. O memorando de entendimento que estabeleceu essa cooperação expirou em dezembro de 2019 e não foi renovado, encerrando qualquer participação da Transparência Internacional. As informações falsas já foram desmentidas diversas vezes pela própria Transparência Internacional e por autoridades brasileiras, inclusive pelo Ministério Público Federal. Apesar disso, essas fake news vêm sendo utilizadas há quase 5 anos em graves e crescentes campanhas de difamação e assédio contra a organização. Reações hostis ao trabalho anticorrupção da Transparência Internacional é cada vez mais grave e comum em diversas partes do mundo, mas não se pode naturalizar os ataques às vozes críticas da sociedade que denunciam a corrupção e a impunidade dos poderosos. Seguiremos cumprindo nosso papel na promoção da transparência e da integridade no Brasil e no mundo. Olha, eu não estou interessado em difamar ninguém, e não estou interessado também nesse jornalismo lavajatista da Globo. Mas o que eu sei, meus queridos, é que uma das dirigentes da Transparência Internacional tem essa foto aqui que, sinceramente, isso aqui não é algo transparente, tá, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. A dirigente, na verdade, da Transparência Internacional tá nessa fotinha aqui, tá, gente? Ó, só pra vocês verem. Obscurecência internacional, né, Sérgio Hoff? Carlito Neto tá aí com a gente também. Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando. Bom dia, rumo aos 100 mil. Essa daqui é a dirigente da Transparência Internacional, tá, gente? Só pra vocês saberem. Tá nessa nota aqui do DCM. Isso aqui eu não acho que é uma organização que busca transparência, tá, queridos? Porque assim, se ela quer ser uma militante lavajatista, ela não pode ser de uma ONG internacional, né? A ONG internacional não pode intervir nos assuntos nacionais, né? Mas a gente tem essa informação aqui que o DCM repercutiu. Diretora da Transparência Internacional posou com pichuleco de Lula presidiário. Helena Panfilova, dirigente da Transparência Internacional, publicou em 2016 uma foto na qual posou sorrindo, apontando para um pichuleco que simbolizava Luiz Inácio Lula da Silva com uniforme de presidiário. A foto foi publicada em 17 de março de 2016, quando o petista tomava posse como ministro-chefe da Casa Civil durante o governo Dilma Rousseff, em ato que viria a ser invalidado por decisão de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Post voltou a repercutir nesta segunda-feira com a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou uma investigação sobre as atividades da organização não governamental Transparência Internacional na Operação Lava Jato. O magistrado justificou sua decisão classificando como duvidosa a criação e fundação de uma entidade privada para gerir recursos públicos que vieram de pagamento de multa às autoridades brasileiras. Tal providência faz-se necessária especialmente para investigar eventual apropriação indevida de recursos públicos por parte da Transparência Internacional e de seus respectivos responsáveis, sejam pessoas públicas ou privadas, diz um trecho da decisão do Toffoli. O magistrado ainda determinou que a participação do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União na investigação. Segundo o G1, o executivo da Transparência Internacional afirmou que a entidade nunca recebeu nem receberia tais recursos, mas também não é público quanto eles receberam de nada. O representante também afirmou que o órgão ofereceu estudos ao Ministério Público Federal, recomendando que a Força-Tarefa não determinasse a destinação de recursos provenientes de acordos de leniência, meus queridos e minhas queridas. Essa é a Transparência Internacional.